E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos conversar um pouco sobre este assunto, né? Sobre a doutrina da justificação mediante a fé somente, né? Essa doutrina protestante, ela tem algum respaldo dentro das Sagradas Escrituras? Ou ela é contrária às Sagradas Escrituras, né? Ela é contrária às Sagradas Escrituras. A doutrina da justificação mediante a fé, né? O chamado, né, aquele pessoal que diz que já está salvo, né? Não importa o que faça, que aquela pessoa já está salva. Isso é a doutrina, né, de Lutero, isso é a doutrina protestante, totalmente, né, antibíblica, e vocês vão entender isso no vídeo. Numerosas passagens, né, dentro das Sagradas Escrituras não confirma essa doutrina, né? Não confirma essa doutrina do já estou salvo, né? Da certeza da salvação. O sujeito tem certeza que está salvo mediante a fé em Jesus Cristo. Então, por isso, não precisa se esforçar, porque a salvação já está, né, garantida. Você já deve ter ouvido, né, alguém falar isso aí na sociedade. Mas isso tem respaldo bíblico? Como eu falei, né? Não tem respaldo dentro das Sagradas Escrituras. Por exemplo, né, São Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Meus amados, trabalhai pela vossa salvação, com temor e tremor. Ou seja, é preciso trabalhar pela salvação. Então, senão ele tinha colocado aqui, meus irmãos, tenha fé em Jesus Cristo. Só tenha fé em Jesus Cristo. Não importa o que você faça, né? Senão o texto estava escrito assim. Mas não, né? Está escrito assim. Trabalhai pela vossa salvação, com temor e tremor. Ou seja, é preciso trabalhar pela nossa salvação. Filipenses 2, versículo 12. E em Mateus, né, 26, 41, vai dizer assim. Vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Vigiai, né, e orai. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ou seja, para vigiar e orar. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Ou seja, precisa vigiar. Né? Não está garantido, não tem nada garantido. Não tem esse de dizer, não, eu já estou salvo. E mais uma passagem, né? São Paulo escrevendo, né, aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. São Paulo vai dizer, assim, pois, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Ou seja, olha aí, há numerosas passagens dizendo, né, contrária a essa ideia de que pela fé somente já estou salvo, né, já estou garantido, eu estou com a minha salvação garantida. Não, tomai cuidado, né, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Então, se eu tenho que tomar cuidado para não cair, significa que eu não já estou garantido. Eu tenho que tomar cuidado para não cair. Eu não estou garantido, né? E se eu julgar que estou em pé, olha o que ele está dizendo, né? Aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Então, essas criaturas, né? Esses seguidores, né? Dessa ideia luterana de que a salvação é uma certeza absoluta já para aquelas pessoas, tome cuidado para não cair. Quer dizer que se eu tenho que tomar cuidado para não cair, significa que eu não estou garantido. Eu tenho que estar tomando cuidado, né? E em Mateus 19, versículo 16 e 17, tem mais uma que diz assim, né? Ó, mas se querem entrar na vida, guarda os mandamentos. Aquele jovem que se aproxima de Jesus, né, e diz, Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna, para entrar na vida eterna? E Jesus diz, observa os mandamentos. Observa os mandamentos. Se queres entrar na vida, né, observa os mandamentos. E aqui tem uma coisa muito importante nessa passagem, porque veja, o jovem perguntou, né, o que faço para entrar na vida eterna? Jesus podia dizer, basta crer em mim, não faça mais nada, né? Basta crer no Filho do Homem, né? E não faça mais nada. Não, né? Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos da lei de Deus.
Então, se é preciso guardar os mandamentos, mais uma vez, né, não está nada garantido. Precisa guardar os mandamentos. Agora veja o que disse, né, Lutero com relação aos 10 mandamentos. Certa vez, né, Lutero estava pregando e disse, se Moisés tentar intimidar-vos com os seus estúpidos 10 mandamentos, diz-lhe imediatamente, suma daqui para os judeus. Olha como Lutero se referiu aos 10 mandamentos. Que Jesus falou que para entrar na vida eterna, precisava observar os 10 mandamentos. Lutero chamou de estúpidos 10 mandamentos. Olha essa frase de Lutero. Se Moisés tentar intimidar-vos com seus estúpidos 10 mandamentos, diz-lhe imediatamente, suma daqui para os judeus. Martinho Lutero falou isso, se referindo aos 10 mandamentos, que Jesus me pediu para aquele jovem observar. Se queres entrar na vida, observa os 10 mandamentos. Então, essa ideia de que eu já estou salvo, desprezar os mandamentos, desprezar as Sagradas Escrituras, essa é uma ideia, né, protestante, de não obedecer às Sagradas Escrituras. E em Mateus 10, 22, diz assim, né, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, olha, o que vai ser salvo é aquele que persevera até o fim. Ou seja, não é aquele que diz que já está salvo. É preciso, né, perseverar até o fim. Então a ideia de que eu já estou salvo, não importa o que eu faça, essa é uma ideia, né, calvinista, é uma ideia, né, de Lutero, né, que eu já estou salvo. Mas Jesus diz assim, aquele, porém, né, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 22. É preciso perseverar até o fim. Então, repito mais uma vez, né, se é preciso perseverar até o fim, ninguém jamais pode dizer que já está salvo. Aquele que estiver em pé, tome cuidado para não cair. Né, porque é preciso, né, perseverar até o fim. Porque, né, ouvindo essa doutrina de que eu já tenho certeza da minha salvação, isso é uma enganação diabólica para você desprezar os mandamentos como Lutero desprezou. E daí você ser condenado. Aí é onde está, né, o macete do inimigo, né? O macete do diabo. Dizer que os 10 mandamentos é estúpidos. Os estúpidos 10 mandamentos. Então quer dizer que leva você a crer somente e não trabalhar para a sua salvação, como mostra claramente, né, toda a Sagrada Escritura. Trabalhai para a vossa salvação. Persevera até o fim. Se você acha que está em pé, tome cuidado para não cair. Guarda os mandamentos. Né? Então, essa doutrina é uma doutrina diabólica, né? Totalmente antibíblica. Dizer que já está salvo, que os pecados não vai nos separar de Jesus Cristo, que basta ter fé somente. Né? Não é assim, meus irmãos, não é assim. Isso é uma doutrina totalmente antibíblica. Beleza? Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, deixa aí um like para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.